Ana Markele, Ana Markele. Vamos todos morrer. Com quem? Com quem? Com Hugo van der Ding. Olha, hoje é com ele. Ao volante. A variar. Vamos todos. Se calhar fazemos uma versão carpool que se chama Vamos Todos Morrer com o Van der Ding ao volante. Ai, Também tem graça. era todos aos... Em vez de estarmos a cantar, Mas íamos que é que todos aos gritos. Gosto tanto desta música. Que forma subtil dele de nos mandar calar. Temos uma história incrível. Hoje mesmo É? uma história incrível, sim, para começarmos até bem o ano. De serve Então não é para dizer de parvoíces? inspiração. Não, podes dizer, sim, não, Ah, é, ok. não é dramático. Tens de fazer sempre um disclaimer. Não. É perceber bem que incrível terras nos de. estão a mover. É uma história que serve para a gente ganhar energia, Ok. começar o ano a Deste ano, atacar. não é? Sim, É sim. mesmo. Vamos Muito a isso. bem. Porque neste dia, em 1991, não há muito tempo. Não. Dá-me tempo, dá-me tempo. Morri em Nova Iorque. Ah. Então foi há muito tempo. Há muita gente a morrer em Nova Iorque. Pois há. Porque é o capital do mundo ocidental. Pois, Deve ter a ver com isso. deve ter a ver. Em Lobelho do Mato há menos gente a morrer. Quer dizer, morre, mas é de fome. Opa, enfim. Doenças congénitas. Beijinho para os nossos ouvintes de Lobelho do São muitos Pois e são. gostam muito de nós. E nós adoramos. E nós claro. também. Temos esta relação engraçada. Bom, estávamos em 91, morri em Nova Iorque aos 72 anos. Oh. Tão O marinheiro chinês novo. Poon Lim. Pum! Poon Lim. Vamos saber quem foi este Poon Lim. Ele Vamos. nasceu em 1918 na China, numa vila já de ela própria de pescadores. Era uma vila de Ela pescadores. própria. Ela própria era de pescadores. Por isso o mar fazia parte da vida deste miúdo desde que ele nasceu, não é? Ele por acaso não era brilhante nadador. Acontece às vezes, parece incrível. O mar era Interessante, é o seu meio, é quase como uma bicicleta, não, os barcos e não sei o quê, mas nem todos os pescadores são particularmente grandes nadadores, mas ainda assim o mar Isso é era o que é confiar na seu sorte. elemento, o mar era o seu elemento natural, claro. Depois quando ele cresce, vai trabalhar como pescador, também era o que havia na altura. Vou dizer o quê? Vou ser engenheiro informático nesta aldeia de pescadores na China em 1920. Nem que ele quisesse. E primeiro na China, depois vai para Hong Kong com a família. Eu digo China e Hong Kong porque, como sabe, Hong Kong na altura pertencia à Inglaterra, né? ao Império Britânico. Bom, ele muda-se lá com os paizinhos, mas continua lá na vidinha dele. Entretanto, começamos ali na Segunda Guerra Mundial, os japoneses andaram ali a tentar ver se lixavam aquilo tudo, em Hong Kong e a China, e ele, para se pirar, o que é que faz? Alista-se na Marinha Mercante Britânica, estava em Hong Kong, claro, e vai servir a bordo de um navio, inglês também, SS Ben Lomond, em Águas, ali, estava a fazer estávamos em 1942, a guerra, portanto, a bombar, e ele tem que atravessar o Atlântico, vai sair o barco da cidade do Cabo, carregado de coisas. Geralmente fazia-se estes percursos, portanto, só para acabar, ia da cidade do Cabo, na África do Sul, até Paramaribo, que é a capital do Suriname, fica mais ou menos acima do Brasil. Portanto, a fazer assim, falam uma forma de português, sabia, no Suriname? No Suriname? Chama-se papiamento. Papiamento? Vem de Uau! para lá. É uma mistura Sim, com o sim. quê? Isto é uma colónia holandesa até Sim. hoje. Não chamam colónia, mas é uma Sim. espécie de região autónoma, o Suriname. E é muito interessante. É uma mistura entre holandês, inglês e português. Uau. Estão ali naquela zona Grande geográfica. salganhada. Mas percebes, um É? português sim, há muitas pessoas do Suriname na Holanda, conheci alguns, e este papiamento é muito interessante. É uma forma portuguesa, depois com muitas palavras holandesas e inglesas misturadas, mas é perfeitamente perceptível, com uma gramática mais simples, em termos de conjugação verbal e tudo, mas é muito interessante perceber o que as pessoas estão a dizer nesta língua no Suriname. Chama-se papiamento. Engraçado. E a capital é Paramaribo. Pronto, era para onde ele ia. Muito bem. E geralmente estes barcos, como imagina, estava infestado de submarinos alemães, os famosos U-boats, já ouviram falar disto, não é? Portanto, era um cenário de guerra, o Atlântico. E então estes barcos da Marinha Mercante geralmente iam em comboio, não é? Os barcos iam em comboio. Pá. Convoio. Pela imagem. Sim. Acho que se diz assim também, não é? Iam em filinha. Em fila, assim. Mas este não era o caso, ia sozinho, levava algumas armas a bordo. A verdade é que, olha, foram apanhados pelos U-boats.
lançaram os torpedos, mandaram o barco para o galheiro. O barco rebentou as caldeiras até, uma chatice muito grande. Opa, tiveram Em que 2 chamar minutos, tiveram que o chamar um homem senhor. Foi lá arranjar as caldeiras. Aquilo tinha o funciona, o serviço funciona. Tinha. Isso dá um jeitão. Não pagas a mão de obra e a deslocação, Pois. pagas só as peças. O problema é que às vezes demoram muito a chegar. Demora, acaso, agora não. imagina lá no meio. É isso? Sim, E com o estava no trânsito e meio. tudo, é muito Estavam a meio, difícil. estavam mesmo a meio. O barco demora 2 minutos a desaparecer, a afundar-se. Oh. E levava 55 pessoas a bordo e todas morreram. Todas? Todas? Todas não. Todas O não. nosso pum. É verdade, o nosso Poon é o único sobrevivente e aqui vai começar uma extraordinária aventura de sobrevivência. Não só extraordinária, como absolutamente única. Primeiro, ele consegue, quando salta, toda a sua história é incrível. Ele consegue levar um colete salva-vidas ainda. Lembro que ele não era particularmente bom nadador. Antes do barco afundar. Ainda se safam mais umas 3 ou 4 pessoas que ele depois vê desaparecer e morreram. Ele fica tipo, oh meu Deus, começa a calcular Houve uma o que que eu vou foi em cima de fazer. uma porta, Exatamente. mas depois houve um que foi para cima da porta com essa pessoa e a porta foi ao fundo. E ele ainda leva com um diamante na cabeça. Enorme, mas só vê aquilo afundar. Entretanto, ele pensa, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E depois ele nada. Fica a nadar umas horas, 2, 3 horas a nadar, a pensar, pronto, vou morrer aqui, não é? Vou morrer. Até que se encontra, isto é incrível, uma jangada de madeira de 2,5 metros por 2,5 metros. Isto não é completamente estranho. Estas jangadas, estavam muito jangadas. Estavam jangadas umas com as outras. Desculpe, está jangada? Vou apontar. Jangada. Estou jangadíssimo. Está jangada. Está jangada. Muitos destes barcos e os navios de guerra também transportavam isto à laia de barcos salva-vidas. Uma ok. espécie de jangadas de madeira que Então, eram já vi umas provavelmente assim mais à deriva. baratas. Sim, mas não deixa de ser uma coincidência gigante, mas que lhe vai permitir esta sua aventura incrível. Pelo menos foi isso que ele contou. Não, sabe-se, não é? Já vamos ver. Tinha havido um helicóptero. Exato. Eu acredito mais nessa hipótese. Já vamos ver. Bom, isto, ainda por cima, esta jangada tinha alguns mantimentos lá dentro, tinha alguns pacotes de bolachas, tinha 40 O litros quê? de água. Que sorte! Sim, mas Uau. não era completamente estranho. Ou seja, Claro. os Sim, navios sim, de guerra sim. tinham Exato. este material. Tinha algumas latas de conserva, tinha chocolates também, cubos de açúcar e até É mais do que eu tenho na minha despensa. tal e qual. Dava-me jeito uma jangada destas lá de casa. Tens uma lanterna elétrica na tua despensa? Tenho. Tens tabaco de enrolar? Na minha despensa, não. Tu não pões tabaco, é verdade, esqueci. Bom, só que isto não era o suficiente, não é? Ele, nos primeiros momentos, consegue usar aquilo tudo, mas a água gasta-se, aquilo foi-se tudo gastando, os dias iam-se passando e ele começa a pensar, tem que arranjar uma maneira de sobreviver a isto e então, com a lona do colete salva-vidas, consegue fazer um toldozinho para apanhar a água da chuva e era assim que bebia. Depois, com fios e os pregos da jangada, que conseguiu tirar um prego da jangada e dos cabos elétricos da lanterna. Isto é mesmo uma história incrível. Consegue fazer uma espécie de anzol para caçar peixe e começa a caçar peixe, pescava bastante, já às tantas conseguia guardar para 2 dias a seguir, isto sempre sozinho no meio do mar. O que é que ele fazia? Fez uma faca com uma das latas de conserva que havia para arranjar o peixe e o comer, só que apanhava tempestades grandes e há uma tempestade enorme que fica sem nada, que tinha água, os peixes tinha, e ele desmoralizou-se muito nesta altura. Nós sabemos que ele sobreviveu porque, para sabermos esta história, Claro. ele precisa de sobreviver. É o caminho até sobreviver que é extraordinário na vida dele, não é? E então começa a caçar aves marinhas, gaivotas, para beber o sangue. Imaginem. O drama de estar preso no meio da água, no meio do mar, é que não podes beber água salgada e sabes que não podes beber água salgada. Não é? E então foi o momento mais negro da vida, daquele momento da experiência dele, foi quando pensou, o que é que eu faço? Fiquei sem água, fiquei sem nada, com uma tempestade grande. E então começa a pensar, olha, é muito mais nutritivo as aves e começa a caçar aves, só que isto vai trazer tubarões, por causa do sangue das aves, vai trazer tubarões. Meu Deus! Não, isto é incrível, isto é incrível. Esse filme já foi feito? O filme da história desse Eu homem? acho, não tenho a certeza, talvez. E depois ele consegue
caçar um próprio pequenino. E faz porque uma ele pensa, sopa de se eu cação. matar, tal e qual, porque ele pensou, se eu matar um deles, os outros vão saber e ficam com medo, pensou ele na sua cabeça. A verdade, e fez lá as suas, comeu as barbatanas, que é uma Sopa de delicatessen na China mesmo. Até os dias foram passando, ele ao início ainda contava os dias fazia uns nós numa fita, mas às tantas disse, olha, vou desistir, vou ficar aqui para o resto da minha vida, lá estou eu. Para não enlouquecer, o que é que ele fazia? Cantava músicas tradicionais chinesas e, sobretudo, contou ele depois, pensava esvaziar a cabeça completamente, não pensar em nada. Porque se eu penso o que é que me aconteceu, enlouqueço aqui também. E depois, para manter a forma física, nadava à volta da jangada, preso com um pouco da lona para não se perder dali. Por 2 vezes ele quase foi salvo, e isto foi também psicologicamente foram duros golpes, não é? Um deles, havia barcos que passavam por ele e que não paravam, provavelmente com medo. Pensava que era um pirata. Estávamos no meio da Segunda Guerra Mundial, que fosse Pirata qualquer, de qualquer género. não, Pirata que fosse, informático. não, que fosse uma armadilha. Emboscada, exatamente, dos alemães, e portanto não paravam. E passou até um avião americano que o vê, lança uma boia, só que há mais uma tempestade e a boia perde-se e ele vai perdendo a esperança de algum dia ser apanhado. Só que ele nunca desistiu, e às tantas começa a reparar que a água vai mudando de cor e começou-se a perceber que estava a chegar à terra, percebeu isso? Percebeu que a água ia mudando de cor, e assim foi, acabou por ser salvo por uns pescadores ao largo de Belém, no Brasil, no estado do Pará. A parte mais incrível, ele só percebeu quase depois, não é? É que desde o naufrágio, só aí é que ele percebeu a extensão do que tinha percorrido, tinham-se passado 133 dias, ou seja, 5 meses. É o mais longo caso de sobrevivência no mar de que há registro na história. Meio ano. Quase um ano, é verdade, 5 meses. E tinha conseguido fazer 1200 km. Ele só percebe que quando chega lá é que percebe onde tinha sido o naufrágio, onde tinha chegado. Ele passa um mês no hospital, lá no Brasil, claro, para tratar o quê? As queimaduras do sol e também outros problemas, não é? Ele tinha perdido muito peso, mas ainda Super assim... desidratado? Sim, super desidratado. Tinha uma série de problemas. O sol é particularmente dramático, não é? As queimaduras do sol. Mas ele saiu da jangada pelo seu próprio pé, os pescadores não queriam acreditar, e estava a cantar quando foram buscar. Entretanto, ele foi transformado num herói, naturalmente, foi condecorado pelo rei de Inglaterra, depois ofereceram-lhe a cidadania americana e vai morar lá para Nova Iorque quando ele morreu. É uma história incrível e ele havia de ser uma pessoa especial, com certeza, não é qualquer pessoa. Caramba, nem consigo imaginar. É verdade. Mas eu acho que também mostra bem aquilo de que nós somos capazes quando sobreviver é a única opção que uma pessoa de facto tem. O Pun Lim morreu faz hoje 32 anos. Mais nada.